Aí o verso 5 diz: tu me cercas, quando tu me cercaste em volta, quando tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim puseste as tuas mãos. Essa é uma versão. Outra versão é: tu me cercas em volta. Tu me cercas em volta. Eu prefiro essa versão, porque essa ideia de em volta dá uma ideia de totalidade. Porque se eu vou me deter, a versão que diz tu me cerca por detrás, retaguarda, por diante, à frente, eu deixo o lado esquerdo e o lado direito vulnerável, suscetível a possíveis ataques. Mas quando eu uso a linguagem de totalidade, eu digo tu me cercas em volta. Estou dizendo, o Senhor me domina por completo. Também tomamos assento e preste sua atenção nos minutos. Eu já retorno. O microfone aqui de direito. Meus irmãos, por uma consciência de espaço geográfico, já é perceptível a todos nós que nós estamos no templo dessa amada igreja, em um culto que se dá na noite de terça-feira. Parece que os cultos de terça-feira aqui é de libertação. Então, eclesiasticamente falando, para além de ser um culto público, nós também tematizamos o mesmo, com a ideia de ser um culto de libertação. É muito comum na ideia de culto de libertação nós trabalharmos com a proposta de campanha. Então, por isso que se vê em cima das mesas de culto de libertação fotos, chaves e por aí se vai. Uma vez eu fui questionado, porque eu dirigi libertação durante 20 anos. Então dirigi 20 anos em Vila Paulina e também fui fazer as férias do meu padrinho na Igreja Batista Monte Sião, do Parque São Vicente. Essa foi as férias mais longas que eu vi em toda a minha vida. Eu fui para fazer as férias um mês, acabei ficando por lá coisa de 9 e 10 anos. Eu fui observando que cada culto, o tema do culto à tarde era a tarde da bênção total. E tinha uma irmã que chegava no culto com uma bolsa. E essa bolsa ela trazia roupa de cada parente seu dobradinho colocado em cima da mesa. Até que um dia uma irmã que trabalhava na intercessão e falou assim: aquela irmã é doida, porque o senhor não proíbe ela de fazer roupa. Eu falei: cada um caminha com Deus mediante a sua medida de fé. Se a senhora não tem fé para carregar uma bolsa de roupa, cala a tua boca e não se meta no meu. Aquela irmã ficou meio aborrecida comigo, mas eu parti de propósito para tomar vergonha na cara, porque Cristo não ficar se metendo na vida de ninguém. Eu glorifico a Deus porque passaram-se 10 anos e dentro da ideia de 10 anos, aquela mulher, dos 8 filhos que ela trouxe roupa, 6 estão na presença de Deus. Então cada um move a sua fé dentro daquilo que acredita. E ninguém tem que se meter na fé do outro. Ok? Então é comum em culto de libertação se colocar peças de roupa, colocar-se garrafa com água, colocar chave e assim se vai. Por quê, meu? Porque a ideia de libertação ou campanha é um conjunto de esforços em prol de que uma meta seja alcançada. E culto de libertação tem gente que acredita: eu vou lutar contra o diabo. Irmão, lá deve ser boca. O diabo já foi vencido há 12.000 anos atrás na cruz do Calvário. Acabou. Então eu luto contra quem? A luta é você contra você mesmo. Porque quando vai dando horário do culto, parece que o seu relógio biológico bate uma preguiça na carne e você fica: hoje não vou não porque eu estou cansado. Então você perdeu para o cansaço. Eu não vou não porque eu não consegui reunir o horário, não cheguei ao tempo. Então a luta é você contra você mesmo. Você é senhor da sua vida abaixo do senhorio de Deus. Você é o senhor de reunir o seu tempo. Então programe o seu tempo, ajeite as coisas e fale para você mesmo: eu vou ser mais caprichoso comigo mesmo. E quando chegar em casa, com a preguiça bater na sua porta, vira para essa praga e diz assim: ô preguiça, hoje eu não vou ficar em casa. Leva ela lá no seu quarto, abre o seu guarda-roupa e fala: coloca uma roupa, sua miserável, porque você vai para o culto comigo hoje e você vai ficar liberta para a glória de Deus o Pai. Então libertação é isso, é eu me enfrentar para eu alcançar o propósito que já está estabelecido e liberado em Deus. Então, mesmo sendo um culto de libertação, abre-se uma contraproposta dentro do culto de libertação. E qual é a contraproposta? Nós nos alegrarmos com João Vitor acerca dos seus 27 anos. Você está gurizinho aí, né? 27 anos de idade. E para essa oportunidade, eu li
dos remonstrança textual. Está inserido no bojo poético dos Salmos. O Salmo de número 139. Tem um ré menor aí, Neguinho? Tem um ré menor? No Salmo 139, nós lemos o verso 1 e o verso de número 5. Quem nunca ouviu? Ré menor para aí? Quem nunca ouviu? Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conhece. Quem nunca ouviu essa canção? Essa canção basicamente ela canta atributos incomunicáveis que só Deus tem. Essa canção fala da onipresença de Deus, ela fala da onisciência de Deus, ela fala da onipotência de Deus. A onisciência fala de um Deus que tem ciência de tudo que acontece ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, e não deixa ninguém sem resposta. O mesmo Deus que está aqui agora conosco no culto e ação de graça do João Pedro, ouvindo e recebendo nosso culto, também está atendendo o irmão que está lá no Japão agora, de joelhos dobrados, orando e falando com Deus. Porque o mesmo Deus que está presente aqui, Ele também está presente lá. E isso fala de um atributo incomunicável que só Deus tem, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Satanás não consegue estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele trabalha com informação. Mas esse é assunto para outro dia. Então o Salmo de número 139 é o salmista olhando e reconhecendo um Deus que tem ciência de todas as coisas, de um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que está presente em todos os lugares, de um Deus que tem todo o poder na sua mão. Logo então, ele decide levantar um altar, e nesse altar ele escrever ou fazer uma composição ao Senhor Deus. Haja vista que essa ideia do salmo é uma canção ou é uma poesia. Por isso que a palavra salmo vem do seu original, que quer dizer salmói ou terrível, que traduzida nós outros fica como músicas para serem acompanhadas por instrumentos de corda. Então o compositor decide, o compositor aqui é Davi. O compositor olha para a grandeza de Cristo, e mesmo olhando para a posição elevada que ele tem, de um alguém que foi ungido rei por 3 vezes, de alguém que tem um trono, detém um trono, que tem anel de cinete, que tem homens ao seu comando, que tem tapete vermelho, ele poderia deitar e rolar dentro do âmbito de ser refém da fama, dentro da posição que ele ocupa. Mas ele olha para a posição que ele ocupa e acima dele ele sabe que tem um Deus, que ele só está ali porque Deus colocou. Tem gente que prega e acredita, nada contra, cada um se informa daquilo que acredita e como ver Deus. Tem gente que acredita que o trono era de Davi. Eu particularmente nunca vi Davi sendo dono do trono. Davi é gerente do trono. Nenhum de nós somos dono de cadeira, nenhum de nós somos dono de cargo nenhum. Nós somos gerentes, mordomos daquilo que pertence ao Senhor Deus. Já nós vamos prestar conta daquilo que nunca foi nosso. Então por isso ninguém tem que brigar por posição. Por isso que ninguém tem que quebrar o sarrafo dentro da igreja por causa de posição. A igreja não anda pela minha filosofia. A igreja não caminha por aquilo que o líder quer. A igreja caminha por aquilo que o dono dela quer que ela caminhe. E pronto. E acabou. E aí eu vou trabalhar a ideia de um compositor. E nenhum compositor compõe uma canção porque está desocupado demais. Todas as canções que surgem, elas surgem para dar resposta a uma situação que o compositor está ouvindo. E toda situação que o compositor está vivendo internamente, ela começou a acontecer externamente. Porque a alma de qualquer ser humano, ela é alcançada por 2 pontos. O primeiro ponto é visão, o segundo ponto é audição. Então, trabalhando na ideia do salmista, se eu vejo, o que eu vejo abre o campo de comunicação da visão externa com a visão interna. Por intermédio de microorgânicos, logo o hipófise, o hipotálamo conversam. E de uma vez que os dois conversam, a mensagem chega para a minha alma. Mediante o nível de que eu sei quem eu sou em Deus e o que Deus é para mim, se a mensagem foi negativa ou não, eu vou manter-me firme, porque eu sei que independente da guerra, a última palavra para a minha vida, ela vem da boca de Deus. Então, uma vez que a mensagem negativa chegou, o camarada tem que ser muito crente para receber uma afronta, para receber uma pancada
entender a pressão momentânea e levantar um altar e falar para a adversidade. Eu poderia chutar o pau da barraca. Adversidade, eu poderia ficar sem dormir. Adversidade, eu poderia andar desesperado na rua, mas quer saber? Eu vou posturar e vou levantar uma canção para responder. Por isso que nós cantamos, e cantamos muito na Assembleia de Deus, que os mais belos hinos e poesias foram escritos quando o compositor estava em grande tribulação. Irmão, compor em grande tribulação, o cara tem que ser muito crente. Eu vou falar de novo. Compor em grande tribulação, o camaradinho ou a camaradinha tem que ser muito crente. Por quê, Miranda? É só olhar para você. Você está aí com a luta lá em São Paulo. O problema nem chegou em você ainda. Você já veio para o culto de terça-feira, morocochô, malemar, está preocupado. Eu já cantou aqui que a batalha já começou, que a vitória é nossa, que ele vai quebrar, que ele vai desfazer. A sentença foi anulada. E você está com essa cara de tacho. E eu vou te falar, mas eu sei que você achou que eu fui agressivo agora. Eu vou repetir só para tu achar de novo. Está no ambiente da fé, dessa cara de dúvida, dessa cara de tacho. Deus usou a boca do pastor para te confrontar. A batalha começou, mas maior é o que está conosco. Aí você está com dúvida? Se está com dúvida, eu tenho uma péssima notícia. Qual? Se está com dúvida, meu santo, já perdeu. Porque no campo da fé não tem espaço para dúvida. No campo da fé eu estou no meio da pindaíba, mas eu uso a minha fé e falo na cara do capeta. A vitória é minha. A vitória. Você tem mãozinha? Tem mãozinha? Tem? É que eu estou ficando mais solto que arroz de vovó. Levanta essa mãozinha aí, levantou? Pega a mão de pelo menos duas pessoas, só para ela não ficar com inveja da outra. Pega pelo menos a mão de duas e fala: queira o diabo não. Queira o diabo não. Senhor, entra de hino. A vitória é nossa. Fala: queira o diabo não. A vitória é nossa. 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 Em nome de Jesus. A vitória é nossa, como diz os ingleses. E também notícias. A vitória é nossa. É no nome de Jesus. Então eu decidi compor essa poesia com essa canção, levantando o altar, reconhecendo a grandeza de Deus. E ele começa dizendo: Senhor, tu me sondas. Ele começa dizendo: Senhor, tu me sondas. E depois que ele usa a palavra sondar, ele vai dizer: me conheces. Primeiro ele diz: Senhor, me sondas. E depois tu me conheces. Já está aí, meu pretinho, está no esquema. Deixa no esquema mesmo, está certinho, está ajustadinho. Ele está dizendo: primeiro tu me sondas e depois tu me conheces. Essa palavra sondar. Essa palavra sondar, pelo menos ela tem 4 terminologias. Essa palavra sondar, ela vai trabalhar com a ideia aproximadamente 4 terminologias. Mas eu quero usar então somente uma aqui hoje. A palavra sondar quer dizer investigar minuciosamente. Vou dizer de novo para você gravar, porque é matéria de prova. A palavra sondar quer dizer investigar minuciosamente. Eu fiquei encantado quando eu li isso e vi esta verdade. Sondar quer dizer investigar minuciosamente. Eu tenho um casal de filhos. O meu filho mais velho é o John Wesley, está com 14 anos. A minha filha mais nova é Giovanna Kesley, está com 13 anos de idade. Quando o John nasceu, só tinha o cara. O cara estava lá aproximadamente por quase um aninho, bem menos um pouquinho. John estava lá. Quando o John nasceu, obrigado, meu irmão, obrigado. Quando o John nasceu, tecnicamente falando pelos médicos, ele tinha um tal de refluxo. Um tal de refluxo tentou fazer parte da vida do John. É uma ideia de que o cara mama e ele não pode dormir sem antes não arrotar, senão aquilo pode voltar e matá-lo asfixiado. Então teve uma sexta-feira que eu estava no plantão. Qual era o meu plantão? Toma conta do John. Qual era o meu plantão? Toma conta do John. Como marinheiro de primeira viagem, eu não tinha sensibilidade auditiva para detectar se o John arrotou ou não arrotou. Mas ele está vivo até hoje. Não dormiu, não arrotou, mas está
viva, minha mãe está com 14 anos de idade. O nego está afiado demais. Minha mãe, falecida mãe, disse o seguinte: quando ficar difícil ele arrotar, pega dois dedinhos, vai dando totozinho nas costas dele, que vai estimular o arroto da criança. E aí vai acontecer. Moral da história: o John veio para minha mão, era 19 horas e 30 minutos da noite. Lá vai eu, totozinho nas costas. Passou 7h30, passou 8h30, passou 9h30, chegou 10h30, passou 11 horas e o John não arrotou. Eu estava ali feito um quadrúpede no pasto, dormindo em pé, e o John não dormia. Eu cansado, sentava com a região lombar pegando fogo, e o John não dormia. Irmãos, paz dos senhores, o John dormiu. Eu não sei se ele arrotou até hoje, mas o John está vivinho da Silva e falando inglês fluente, tirando o ano. O nego está afiado demais. Como o John não dormia, Peter, a televisão estava ligada. E foi legal por um lado, porque eu não dormia. O John ali, a televisão ligada. Começou a programação, terminou a programação. Começou a programação, terminou a programação. E o John tá rindo, irmão, porque ele era senhora em pé, sofrendo com a cadena do erro lá. Isso mesmo, o John não dormiu. Até que chegando meia-noite, começou uma programação diferente. Eu sou um nego, que eu gosto de coisas inteligentes. Eu gosto de coisas que prendem a minha atenção. E daqui a pouco, uma programação começou com o cenário, com a cena de uma moça morta. A moça estava no chão caída. A bolsa dela estava próxima à mão dela. A bolsa estava aberta. Tinha sido mexida porque tinha objetos do lado de fora. Em um dos seus pés, ela estava sem uma sandália. Próximo à outra mão, tinha um copo. E esse copo tinha uma marca de batom. Apareceu a cena dela morta. Daqui a pouco, uma logo estampou-se na tela e uma voz falou: CSI Miami, CSI Miami. Eu fiquei encantado, porque depois que a logo se estampou, apareceu homens com colete com a sigla CSI. Só que esses homens, diversificando entre si, um vinha com luneta de aumento para achar coisas minúsculas, feito fio de cabelo. O outro vinha com máquina fotográfica para achar possíveis espaços, marca de solado, para ligar ao malfeitor. O outro vinha borrifando um tal de luminol para ver se dava positivo para sangue. Isolaram a cena do crime. Moral da história, maneira cabeça, legal. Moral da história: o filme girou em torno da investigação. Moral da história: final do filme, tu já sabe o que aconteceu. Acharam, foi o endereço A, endereço B, microtério, examina corpo, vê prova cabal. E moral da história: final do filme, acharam o cara. O malfeitor que cometeu o crime foi achado e ele pagou pelo crime que ele cometeu. Ele foi preso. Esse episódio ele foi preso, porque tem outros episódios que eu acompanho até hoje. Tem outros episódios que o malfeitor quer trocar tiro, acaba pagando com a própria vida. Aí eu fiquei encantado. Comecei a botar para gravar todo CSI eu botava. Você gosta também? E rapaz, compartilhamos um vício. Botei para gravar, tudo eu assistindo. Quando dá um tempinho, eu dou uma rabiscada no CSI, mano. Contei para minhas irmãs, contei para mim, porque é bom que a gente comunica. Todo culto bom a gente não espalha. E o filme bom também espalhei para geral. Rapaz, tem um filme bom assim, não é seriado. Eu já conheço, mas por que não me falou antes? Moral da história: aí vai eu estudar o Salmo 139, Peter. Quando cheguei aqui na palavra sondar, o Espírito Santo falou comigo: como que tu é limitado, meu filho? Eu falei: eu limitado? Ele disse: tu é limitado, porque tu se encantou com homens que precisou se assentar numa cadeira acadêmica para aprender na teoria. O que é isso? Chamamos de conhecimentos herdados. O que é conhecimento herdados? É quando eu me assento para aprender com quem se formou primeiro do que eu. Quem se formou primeiro do que eu está te pé dizendo: pode ficar aí, porque um dia eu ralei para aprender, vou te passar o que eu aprendi. Então os caras ralaram para aprender na teoria o que é investigação. Se assentaram, limitaram demais. E tu acha que eu vi comigo, brother? Que nem todos que é bom na teoria é bom na prática. Tem gente que é top na teoria, mas quando joga na prática, o cara não vale um vinte.
testifique até que se cumpra em vós o que vocês ouviram da minha boca, mas que veio da parte do Pai. A palavra ficar aqui é catitizo ou catitizo. Catitizo é estar sentado comodamente sobre um trono, esperando poder para governar com. Deus está dizendo, fica, porque se for, vai vazio, mas se ficar, eu vou dar poder. Se ficar, eu vou dar poder. Será que ele deu? Atos 8, ele vai reiterar a promessa de Atos 4, mas recebereis pneumatóforo, dínamo, ganga, dunamis, dinamite, poder de explosão, ao descer sobre vós o meu Espírito. Será que aconteceu? Atos 2, 1. Estando todos. Eita! E estando todos Na casa. reunidos, unicidade, no mesmo lugar. Não era estar no culto, tu torce para uma coisa, eu torço para outra. A ideia do culto tem que ser uniforme. Uau! Meu milagre? Você está louco. Quem diz para eu dar no culto é teu milagre? Eu quero mais que tu se decepcione mesmo. A prioridade do culto é nós unificarmos a fé, a fim de que pela nossa estadia aqui, Deus seja glorificado. E se ele fizer, ele é Senhor. Se não fizer, nada vai mudar. Ele vai continuar sendo Senhor. É verdade. Então não adianta fazer birrinha. Eu também não vou dar glória. Não tem. Continua a Pindaíba. Do mesmo jeito. Aí estava todos reunidos, de repente. Veio da onde? Do céu. Não, isso aqui, velho. Isso aqui acaba comigo. De repente veio da onde? Do céu. Um som. Aleluia. Um som. Mas pera lá, não é Pentecostes? Não é Pentecostes? É uma festa, sim ou não? Sim. Você já viu festa triste? Já viu festa sem música? Dependendo da festa, sem dança? Então já tinha um som na terra. Só que Deus falou assim, esse som da terra está muito antropocêntrico. Eu vou interromper o som da terra com o som do céu. E há uma questão, qual a questão? A igreja brasileira não está preparada para que Deus interrompa. Porque a gente prefere sobressair as nossas habilidades, os nossos interesses, do que deixar Jesus tomar tudo. Oi, fui criado ali debaixo daquela mesa. Gurizinho igual aquele ali, igual aquela gurizinha lá. Era normal tomar essa pecada de fogo e ser batizado no teu dia. Minha filha está com 13, foi batizada com 6 anos de idade. Mas por que não rola mais? Porque nós não permitimos o som do céu interromper o som da terra e fazer aquilo que é verdade. Ele me guardou dizendo, é limitado. Eu falei, por quê? Se encantou com o homem que precisou se assentar na cadeira acadêmica para aprender conhecimentos herdados. Você se encantou com um homem que usa luneta para aumentar o objeto. Você se encantou com um homem que usa luminol para ver se está positivo para sempre. Você se encantou com um homem que usa pinça para pegar coisas minúsculas. Forete, mandar. Sipa, cora, Aleluia! Tu se encantou com o homem. Agora olha para mim. Ele disse, veja se eu preciso de luneta. Veja se eu preciso de pinça. Veja se eu preciso de luminol. Veja se eu preciso de máquina fotográfica. Eu só olho. E quando eu olho, eu investigo além da terra. Você tem mãozinha para levantar? Por 5 segundos você consegue falar alguma coisa para ele? Se
eu te falar, Ele sabe que você só levantou a mão porque eu te estimulei no pedido a levantar. Ele sabe que esse glória a Deus é porque de repente eu pedi, mas Ele está dizendo, antes do pregador pedir, eu já te investigava, eu ato de eu investigar. O meu olhar vai além da derme, da epiderme, da epoderme. O meu olhar vai além das células e moléculas. O meu olhar vai além dos ossos, além do sangue. O meu olhar vai além da carne. O meu olhar vai além. Eu sei porque tua mão levantou. Eu sei que esse glória a Deus é de verdade. Eu sei que essa glória Ele sabe quando a tua adoração é para agradar a homem. Mas Ele sabe também quando a tua adoração é de verdade. Aleluia! Ele sabe porque essa mão levantou. Ele sabe porque essa aleluia foi liberada. A ideia que eu tenho de um Deus tão grande, que Ele está passando aqui agora e dizendo, eu já te sondei e sei quem você é. Eu te sondei. Então seja me sondou, pergunta que não cala. Quem é que Ele está achando aí dentro? Alguém que vem interessado no milagre, ou alguém que vem adorá-lo, porque Ele é Senhor. Aleluia! Glória! Aleluia! Meu Deus, aleluia! Senhor, eu sei que tudo isso se vier com você, está te investigando. Sei também que me conhece. Se assento ou me levanto, conhece meus pensamentos. Quero deitado ou andando, não tem como fugir dele. Ele sabe todos os meus passos. Ainda que um dia faltem-me palavras, Aleluia! eu sei que em tudo me conhece. Você consegue dinamizar a ideia de um Deus que te conhece melhor do que você mesmo, de um Deus que sabe o propósito real do seu corpo, de um Deus que antes que palavra chega à tua boca, Ele já sabe de tudo. O salmista entendeu isso tudo, ele diz, o Senhor me investia tão bem, que palavra nem chegou na minha boca e tu já sabes. Oh, meus pensamentos são medidos nos mínimos detalhes do tempo, Senhor. O Senhor sabe quando eu me assento, o Senhor sabe quando eu me levanto. Ei, meu teu Deus, então, e por que tu estás falando isso, Linda? É para acalmar a tua alma, é para acalmar o teu coração. Se esse Deus sabe de todas as coisas, tu acha que Ele não sabe do milagre que você precisa? Tu acha que Ele não sabe da resposta que você precisa? Então eis a palavra de Deus com você. Qual é a palavra, Miranda? Só tenha tranquilidade de me entregar o que